Mateus 4,19 diz, Cristo falando, né? Disse-lhes, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu já discorri sobre esse versículo no contexto do capítulo 8 de Mateus. E agora, nesse dia, na manhã de hoje, eu quero discorrer sobre Mateus capítulo 10. Vai ser o nosso texto base, Mateus 10, de 1 a 42. Como nós podemos ser pescadores de homens? Nós vimos na mensagem anterior, o primeiro passo é aceitar Jesus Cristo como Salvador. A pessoa precisa ser transformada pelo sangue de Cristo para ser usada por Deus para ser um pescador de homens, ou seja, levar o evangelho a toda a criatura. E também nós vimos que a pessoa precisa ter um testemunho digno, ou seja, aquilo que eu professei de fé, eu estou vivendo verdadeiramente, porque senão não adianta eu querer testemunhar às pessoas que elas precisam de Jesus Cristo como Salvador, porque transformou a minha vida, se eu não vivo uma vida transformada no presente tempo. Então, uma coisa segue a outra. A transformação em uma vida de fé, uma vida de santidade. A fé no sangue de Cristo que me transformou. E a fé de que eu vou pregar o Evangelho e que Deus é que vai fazer a obra no coração daquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador. Eu preciso ter fé no poder de Deus, na transformação daquele coração que eu estou testemunhando, por mais vil que seja aquela pessoa, por mais pecadora, por mais desprezível diante da sociedade, eu preciso ter fé de que Deus vai transformar aquela vida, para que a palavra de Deus possa fazer a obra no coração. Então, a mensagem do Evangelho. Qual a mensagem do Evangelho? As novas. Vida, morte, ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o que Jesus Cristo fez comigo quando eu criei nele. O que eu era, o que aconteceu comigo quando eu aceito Jesus Cristo como Salvador, a vida transformada, e o que eu sou. Por isso que o testemunho, o que eu sou, é importante na minha conduta diária diante das pessoas, para que elas possam ver essa transformação. Então, nós, quando pregamos a palavra do Senhor, ela parece muitas vezes dura, mas ela enfatiza que o homem é pecador e que ele precisa de Jesus Cristo como Salvador. Então, Deus quer salvar o homem da sua condição de pecado. E muitas vezes o homem não entende a mensagem do Senhor. Nós não enfatizamos o pecado do homem, nós enfatizamos que ele é pecador e que ele precisa de uma transformação, como aconteceu com a nossa vida. Éramos perdidos, o nosso destino era condenação eterna longe de Deus, agora nós somos transformados. Então poucas pessoas reconhecem, mas não importa, nós precisamos levar a mensagem da salvação às pessoas. A parábola do fariseu e do publicano, quando o Senhor Jesus Cristo dá o exemplo daquele fariseu que ele levanta e bate no peito dizendo, e orava a Deus dizendo, eu não sou como os demais homens pecadores, eu não roubo, eu não blasfemo, eu tenho um bom testemunho de vida. Ele se exaltando. As pessoas são assim. Quando nós dizemos que elas são pecadoras e elas precisam de Jesus Cristo, elas vão agir assim. Mas o que faz o publicano? Ele bate no peito e baixa a cabeça dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. Diferente do fariseu se exaltando. Mas não importa, nós sabemos que nós vamos ter a resposta das duas formas. Pessoas arrogantes, não querendo Jesus Cristo, e pessoas que vão reconhecer a sua condição de pecador. Eu preciso do Senhor, como disse o publicano. Então nós enfatizamos a necessidade das pessoas, por mais que elas se achem boas aos seus olhos ou diante da sociedade, por não roubar, como disse o fariseu, como não faz mal aos outros, eu até dizimo, eu até ajudo os pobres, mas isso não salva a pessoa. Só Jesus Cristo que salva. Então as boas obras não justificam o homem. Nós aprendemos na palavra do Senhor que é Jesus Cristo que transforma o que eu era, o que aconteceu comigo e o que eu sou. Isso é o que importa nós pregarmos. Então o Senhor disse, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então é uma decisão que cada um, quando a palavra de Deus é pregada,
precisa a pessoa atender o chamado de Jesus Cristo, aceitar a salvação em Jesus Cristo. Vinde após mim, ande nos meus caminhos, o Senhor está dizendo, abandone o teu caminho de pecados, o caminho desse mundo, as concupiscências da carne, os prazeres momentâneos, ande após mim. E depois ele diz, e vos farei, quer dizer, Deus é que transforma, Deus é que faz essa transformação dentro da pessoa, para que possa seguir o Senhor, não conforme eu desejo, mas conforme o Senhor fala na sua palavra. É isso que fala. Então, irmãos, rapidamente recapitulando essa situação de ser um pescador de homens. E lá, Mateus 6 e 7, depois o irmão em casa pode ler, dá mais detalhe sobre a necessidade que aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador e quer viver de forma a agradar a Deus, precisa subjugar o seu eu, precisa servir ao Senhor conforme a palavra do Senhor. Mateus 9, 35 e 38, e percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, vede, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. Então o Senhor nos mostra a necessidade de olhar os campos, que é esse mundo. As pessoas estão precisando do Evangelho, estão precisando da salvação. E o Senhor nos alerta para que nós possamos olhar a necessidade das pessoas. Não simplesmente sustentar missionário com uma oferta, não. Eu fazer a minha parte, eu ser um pescador de homens, eu ter um testemunho que possa impactar a vida das pessoas com que eu me relaciono para que elas possam ser transformadas. Então a seara está próxima de nós, está pronta para a colheita e nós precisamos buscar, então, através de um testemunho de vida, que essas pessoas que andam desgarradas, longe de Deus, possam se aproximar de Deus. Então Cristo é que faz a obra em nossos corações e Ele é que nos alerta para a necessidade de sermos pescadores de homens. E aqui no capítulo 10, que nós vamos meditar na manhã de hoje, nós vamos ter instruções do Senhor. O Senhor instruiu aqueles que Ele salvou de como deve se proceder para ser um pescador de homem. Ele nos dá a mensagem a ser pregada. Ele é a mensagem a ser pregada. E Ele nos mostra como foi no passado, como será no futuro e como é no presente. Então nós vamos ver primeiro, dos versículos 1 até o versículo 15 do capítulo 10. Mateus 10, de 1 a 15. E chamando os seus discípulos, os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem de toda enfermidade e de todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu. Sabia que Tadeu era Lebeu? O nome dele é Lebeu e o apelido é Tadeu? A Bíblia fala que ela nos esclarece isso. Ela está nos mostrando. Simão o Zelote e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo, é chegado o reino de Deus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade e aldeia que entrardes, procurai saber quem seja ali digno, e hospedai-vos, aí até que se retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne
para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia de juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, aqui é em relação aos apóstolos, a palavra de Deus se referindo ao passado, aos apóstolos. Essa passagem é no passado, mas ela traz, irmãos, ensinamentos para nós aqui no presente. Versículo 1 e versículo 2, Cristo escolheu dentre a multidão aqueles 12 homens para que pudessem, a partir do poder específico que Cristo deu para eles, para que eles pudessem curar as pessoas de enfermidade, purificar leprosos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Hoje nós fazemos isso? Hoje nós temos esse poder? Não. Por quê? Porque foi um poder dado lá no passado aos apóstolos. Foi assim que o evangelho começou a ser pregado. Eles receberam um dom específico para aquela época. E ele diz ali no versículo 1, os 12 são chamados de discípulos. Mas ali no versículo 2, ele fala em 12 apóstolos. Qual a diferença entre discípulo e apóstolo? Apóstolo vem do grego apóstelo. Diz ser enviado para uma obra específica. Qual era a obra específica? Ide ao povo de Israel, cura, ressuscita, trata as enfermidades das pessoas e prega o evangelho. Eles receberam esse poder, essa autoridade específica do Senhor. O Senhor Jesus Cristo concedeu. Porque o discípulo é todo aquele que aprende com o mestre. Os apóstolos são todos aqueles que viveram com o Senhor Jesus Cristo e receberam o poder e o dom necessário para aquela época de pregar o evangelho. Então, se alguém disser hoje, igreja tal tem apóstolo, mentira. Porque apóstolo somente aqueles que primaram da comunhão com o Senhor. Atos 1, 22 e 23. Depois de Judas trair, depois de Cristo ter ressuscitado, ter assunto ao céu, aqui está Pedro falando com os apóstolos, querendo escolher um para substituir a Judas. E ele diz lá no versículo 22 de Atos 1, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre vós, começando desde o batismo de João Batista, o batismo de João Batista, quando logo Cristo se manifestou, até o dia de hoje, dentre vós nos é recebido em cima. Um deles faça conosco testemunha da ressurreição. Então o apóstolo é um testemunha que viu Jesus Cristo fazer os milagres que fez, viu Jesus Cristo ser crucificado, viu Jesus Cristo ressurreto. Isso é apóstolo. O mais é discípulo, não pode. Então essa palavra foi pregada no passado para que pudesse o evangelho prosperar naquela época dessa forma. Então no nosso tempo não há fundamento para ter apóstolo. Por quê? Porque hoje nós temos a palavra escrita. Naquela época eles tinham os pergaminhos. A palavra não estava compilada completamente. Hoje nós temos a palavra. Então nós não precisamos de apóstolos, não precisamos de milagres. Nós precisamos pregar o evangelho a toda a criatura. Ser um pescador de homens, levar a palavra às pessoas. Então nós devemos saber que Cristo nos chamou para que nós pudéssemos ter um testemunho de vida, assim como aqueles tiveram, de uma vida transformada pelo sangue de Cristo, mas levando nos nossos dias a palavra do Senhor às pessoas. Versículo 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então eles faziam a graça de Deus ser manifesta daquela forma a todos que pudessem crer. E nós hoje, irmãos, recebemos pela graça de Deus, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Nós recebemos de graça a mensagem, devemos propagar a mensagem de graça. Sem nenhum lucro, sem nenhuma finalidade. Versículo 10.
não leve alforje no caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Os 12, eles não precisavam de nada para pregar o evangelho, para fazer a obra que o Senhor determinou para fazer junto aos judeus. Era ir, e é isso conosco, irmãos. Não dê desculpa que tu não pode pregar o evangelho. Não dê desculpa de cansaço, porque eu não tenho uma roupa apropriada, porque talvez eu não tenha uma fala. Não dê desculpas. Pregue o evangelho. Se disponha a fazer. O chamado do Senhor é para isso. Ele não nos pede nada, porque de graça recebeste, de graça dai. Tu não precisa ser melhor do que ninguém. Pregue o evangelho a toda a criatura. No contexto, então, irmãos, sobre o passado, Cristo treinou esses homens para essa obra específica. Nós somos treinados, nós somos discípulos, nós somos treinados porque nós temos a escola dominical, classes com crianças, com jovens, com adultos, aonde nós aprendemos sobre a palavra de Deus para que nós possamos levar a palavra do Senhor. Para ser um pescador de homens, recebemos a autoridade do Senhor. Vinde após mim e vos farei pescador de homens. Essa é a autoridade que nós temos do Senhor. O Senhor nos acompanha. Poder não temos para expulsar demônios, mas temos o poder para pregar o evangelho. Lá no passado eles tinham, porque foi algo específico, mais uma vez, para aquela época. Versículos 5 a 7, a missão deles era pregar aos judeus. Hoje nós pregamos a toda criatura, porque ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Não há mais distinção entre grego e judeu. Os apóstolos tinham uma missão específica para os judeus, porque foi dada pelo Senhor. Hoje nós pregamos o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas, como nós sustentamos lá em Portugal, sustentávamos em Moçambique, sustentamos no Chile, na Argentina, missionários aonde nós não podemos ir, e nós pregamos através dele o evangelho com a nossa promessa de fé, que vai ser renovada nesse mês, e mais com as nossas orações que sustentam esses que estão levando a missão do Senhor. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus você será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Mateus 21, 43. Por que Cristo falou isso? Porque depois da morte dos apóstolos, os judeus não continuaram pregando o evangelho. Por quê? Porque eles crucificaram o Salvador. Aqueles apóstolos pregaram. Então, no momento que eles não aceitaram o evangelho e não propagaram o evangelho, ele deu a nós a responsabilidade. Ele chama nós de outra nação para que dê frutos, irmãos. E é isso que o Senhor espera de nós, que nós no presente tempo possamos dar frutos pregando o evangelho. As pessoas vão rejeitar como os judeus rejeitaram. Não importa para nós, importa é pregar o evangelho, porque Cristo concedeu o poder a nós. Para os apóstolos, poder de curar, de ressuscitar. A missão especial de pregar aos judeus e a palavra que precisava ser pregada. Então, hoje nós temos o exemplo dos apóstolos para nos impulsionar a fazer a obra do Senhor. Descubra na palavra do Senhor aquilo que Ele quer especificamente para a tua vida. Abra a palavra do Senhor para que tu possa, pelo Espírito Santo, ser desafiado. Então, pescadores de homens. Primeiro, a mensagem no passado, proclamada pelos apóstolos. Se eles não tivessem sido fiéis, nós não teríamos a palavra hoje. Um segundo grupo. Versículos de 16 a 23. 16 a 23. E eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos vós, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, os filhos levantarão contra os pais e os matarão.
e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, primeiro, a mensagem dos apóstolos. Agora, está se referindo ao futuro, lá na tribulação. As pessoas da tribulação. Esses versículos que nós lemos agora refere-se às pessoas na tribulação. Versículo 17, vos entregarão aos sinédrios e os açoitarão nas sinagogas. Sereis conduzidos aos governadores e aos reis, por causa do testemunho que estão dando ao meu respeito. Então não é mais os apóstolos. Por quê? Porque na época dos apóstolos, quando eles estavam pregando, eles não eram perseguidos. Eles foram perseguidos mais tarde, no final da jornada. Mas quando iniciou o evangelho, eles não eram perseguidos, como está falando aqui nesses versículos. Ele fala que haverá perseguição, vai se levantar denominações, igrejas, se dizendo, pregando o evangelho, vão nos perseguir, irmãos. Vão perseguir aqueles que estiverem no tempo da tribulação. E nós sabemos que antes de chegar o tempo da tribulação, a igreja local será perseguida. Pode ser hoje. Aqui fala do tempo da tribulação. Mas antes, fatos acontecerão e já estão acontecendo nesse mundo de perseguição ao verdadeiro evangelho. Por isso que a exortação para nós é sermos pescadores de homens, não sermos enganados. Versículo 22, ele fala em perseverar. Aquele que perseverar até o fim, ou seja, continua sendo um pescador de homens. Não importa a perseguição que possa acontecer. Perseguição, então, irmãos, no tempo da tribulação. Por isso que nós precisamos alertar as pessoas antes da tribulação. Não sabemos quando será esse tempo, para que elas possam crer em Jesus Cristo. Porque no tempo da tribulação, muitos quererão crer, mas não poderão. Por quê? Porque eles vão escolher guardar a sua vida ao invés de ser perseguido por aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então é uma responsabilidade nossa de pregar a palavra nos dias de hoje. Perseverar em meio à perseguição. Está se referindo a Daniel 9, 26 e 27. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana e metade de semana, e fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então o Senhor Jesus Cristo trata, ali no capítulo 24 e 25, no Sermão da Montanha, também ele trata sobre esse tempo difícil da tribulação, lá no Monte das Oliveiras, quando ele fala. Então, na época em que Cristo menciona esses fatos, não existia a perseguição que é narrada em Daniel e a perseguição que é narrada aqui pelo próprio Senhor para um futuro próximo. Já se passaram 2000 anos e ainda não aconteceu. Quantos anos se passarão? Não sabemos, mas precisamos pregar o Evangelho. Assim como os apóstolos foram fiéis, nós, no presente tempo, precisamos ser fiéis, irmãos, pregar a palavra do Senhor. Então, Cristo menciona esses fatos como um alerta. Por quê? Porque os apóstolos foram e pregaram. Lembra daqueles 70 que o Senhor Jesus Cristo mandou também, os discípulos, não os apóstolos, aqueles outros 70 que ele mandou não levar alforje, não levar nada, mas que pudessem pregar a todas as pessoas, aos gentios. Eles voltaram se regozijando de que até os demônios se submeteram a eles. Então não havia perseguição, porque havia uma liberdade ainda. Aqui é referente à tribulação. As pessoas precisam ser alertadas. Versículos 19 e 20. Vos entregarão nas mãos daqueles que não querem saber o Evangelho. E o Espírito do Senhor, versículo 20, do Pai, falará aquilo que deve ser dito. Mas como vai falar? Como o Espírito vai falar? Através
de um testemunho de vida de uma pessoa que meditou na palavra de Deus, que sabe as Escrituras, que conhece as Escrituras, no momento da angústia, da perseguição, vai lembrar os versículos e vai poder dar razão da sua fé. Então a importância, irmãos, para termos um testemunho digno e darmos razão da esperança que é em nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Para que o Espírito Santo, no momento oportuno, nos use, nos dê sabedoria para falar às pessoas, em meio à perseguição, se houver, antes do Senhor voltar. Para que nós não possamos negligenciar a responsabilidade de ser um pescador de homens. As denominações religiosas não se preocupam com isso. Muitas igrejas simplesmente vem um pregador para frente e fala um monte de coisa sem ter se preparado para falar. Não é assim que o crente deve dar razão da sua fé. Ele precisa estar preparado para fazer a obra do Senhor. Versículo 7, veja ali o versículo 7, comparando aqui com o versículo 20 e 22. Veja o versículo 7 do capítulo 10. E indo pregar, dizendo, é chegado o reino dos céus. Então, lá para os apóstolos, ele deu uma mensagem específica. Nós, irmãos, precisamos entender a palavra do Senhor para pregar aquilo que o Senhor deseja que nós falemos. Então, Cristo deu para os apóstolos uma mensagem específica. Para nós, nós temos a palavra completa. Nós não curamos, nós não fazemos milagre. Nós mostramos aquilo que nós éramos, aquilo que aconteceu conosco e aquilo que nós somos. Vida, morte, sepultamento, ressurreição de Jesus Cristo. Aquilo que eu criei que transformou a minha vida. Então essa é a mensagem específica. E isso eu preciso lembrar, mas para isso eu preciso meditar na palavra do Senhor em tempos de grande angústia. É chegado o reino do céu. Versículo 20, Cristo deu a palavra de Deus completa para nós hoje. Então nós não vamos percorrer Israel, nós vamos percorrer a nossa cidade onde estamos, nós vamos percorrer o mundo, como nós podemos viajar para algum local e levar a mensagem do Senhor, alertando as pessoas para a segunda vinda de Cristo, para não passarem por esse tempo de grande tribulação. Versículo 17, ele diz que vos entregarão no sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. Mais uma vez, perseguição religiosa. Perseguição religiosa. Não vai ter liberdade próximo ao tempo da tribulação e na tribulação de dar testemunho de Jesus Cristo. As pessoas poderão perder a sua vida, serão perseguidas, serão martirizadas. Então, esses açoites são em razão da oposição ao Evangelho. Não é da pessoa, mas aquilo que a pessoa creu. Resistência ao Evangelho. Durante a tribulação, Israel, irmãos, não crerá. Mas o remanescente que for salvo, esse é que vai pregar a palavra do Senhor. Deus foi rejeitado. O Filho de Deus foi rejeitado pelos judeus. Mas no tempo da tribulação, Deus vai usar o próprio judeu para pregar a mensagem a todo que estiver nesse mundo. A mensagem do Evangelho. Os salvos naquele período também estarão à disposição para pregar o Evangelho. Graças a Deus que ainda no Brasil hoje temos a liberdade religiosa. Alguns confrontos, mas não perseguições como existe em outros países. Os Estados Unidos, um país conhecido por enviar missionários a todo mundo. A nossa igreja, há 35 anos atrás, recebeu um missionário americano, o pastor Roger e dona Sharon. Essa igreja é fruto de missões americanas. Eles enviaram alguém aqui para o Brasil para que pudesse abrir um ministério. E nós temos essa igreja. Mas o que acontece nos Estados Unidos hoje? Os muçulmanos tomaram, o islamismo tomou conta daquele país, que as leis que falavam sobre a Bíblia foram proibidas e estão apoiando esse tipo de evangelho que leva o homem cada vez mais longe de Deus. Um país que era preocupado cedeu, por quê? Porque perdeu de vista ser pescador de homens. Não pesca nem aquele que está lá no seu próprio país e não manda mais. São poucos os missionários que são enviados
para pregar a palavra de Deus para outros locais. As pessoas falam abertamente sobre toda e qualquer religião, mas quando fala sobre o evangelho verdadeiro, Jesus Cristo, não pode falar. Não pode, muitas vezes, nem entrar com uma Bíblia em determinado ambiente, porque é proibido. Mudou a Constituição, mudou a forma deles ver quem é o Deus verdadeiro. E isso, irmãos, são sinais para que logo, logo chegue o tempo da tribulação. E nós precisamos remir o tempo ainda para que essas pessoas possam conhecer a Cristo como Salvador. Isso é pouco com o que acontecerá no tempo da tribulação. Apocalipse 7 fala em 144.000, 12 de cada tribo, que serão assinalados nas testas, que são os servos de Deus. Esses é que vão pregar. É referência aos judeus. Não é como diz os testemunhas de Jeová, que são eles que vão pregar o evangelho. Não, esses são os judeus. Por quê? Porque o rei veio dos judeus. E os judeus rejeitaram a ele. Mas Deus ainda, no tempo da tribulação, vai dar a oportunidade deles propagar o evangelho. Aqueles que crerem em Cristo como Salvador, esses serão que propagarão esses 144.000 no tempo da tribulação, o evangelho aos judeus e aos gentios que porventura possam crer. É uma opinião pessoal. Eu creio que os gentios que vão crer antes da tribulação, porque é o tempo para os gentios crer. Lá na tribulação, eu creio que Deus vai tratar mais com os judeus, mas vai ter gentio que vai crer, claro, porque o amor de Deus é extensivo a todo homem que crer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito a todo aquele que nele crer, para ter vida eterna. Então vai existir. Mas é para o povo judeu pregar. Então, as seitas distorcem a palavra de Deus. Já viu essa? Vamos fazer um estudo na Bíblia, mas eles estudam a Bíblia do jeito deles. Tem um livro auxiliar para ensinar a Bíblia. Nós ensinamos a Bíblia com base na Bíblia. Abre a Bíblia e fala do que está o versículo aqui dizendo, para que a pessoa possa crer verdadeiramente no Deus Todo-Poderoso. Então, período da tribulação, haverá perseguição, o anticristo estará atingindo as pessoas que professarem a Jesus Cristo como Salvador. O governo civil ali fala também, no versículo 18, sereis conduzidos à presença dos governadores, vai existir um governo único. O que é a União Europeia hoje? Hoje a Inglaterra saiu da União Europeia, mas o que é a União Europeia? É um governo civil através do qual as barreiras alfandegárias são derrubadas e tu pode ir, entrar e sair em qualquer país daquela União Europeia, fazer negócios numa moeda única, sem impedimento nenhum, preparando para o anticristo, preparando a chegada do anticristo. Foram abolidos os controles, passaportes. A política é uma política única. A circulação de pessoas é livre, bens, capitais. A legislação é uma legislação única para aqueles negócios. A ALCA, ela foi proposta pelos Estados Unidos, lá por George Bush, aqui nas Américas, para reduzir as barreiras alfandegárias. Mas nós sabemos que não vingou. Por quê? Porque os Estados Unidos não quer perder as coisas. Mas se pudesse imperar isso, exceto Cuba, talvez Venezuela hoje, que são países que não comungam com os demais países aqui da América, né, existiria uma livre negociação sem barreiras. Quer dizer, é o governo se preparando o caminho para o anticristo chegar. Então, a finalidade é unir as pessoas, não no evangelho, mas em políticas que possam aproximar as negociações para que haja o domínio de um único governante, para que possa impor a lei. Então, o mundo busca esse governo civil. O irmão já ouviu falar sobre a nova ordem mundial? Coisa satânica. É um projeto de dominação global, assim como eles iniciaram com a União Europeia, com essa ALCA, agora é uma coisa um pouco mais agressiva. Instituições e organizações se uniram visando atingir a sociedade como um todo, nas áreas de cultura, de pensamento e religião. Eles querem dominar, a fim de destruir a civilização ocidental. Eles querem que nós vivamos conforme o islamismo, conforme o Oriente vive, porque são pagãos. O Deus é estranho ao Deus de Israel.
Sabemos que Israel rejeitou Jesus Cristo, mas o Deus que eles pregam é o Deus que vai ser o Deus dominado por Satanás. Satanás, o próprio Deus deles. Então eles querem ditar em todo o mundo, preparar para o anticristo. O movimento comunista internacional vai tomar conta, irmãos. Olha o que o Brasil está cedendo. A democracia que há no Brasil hoje, que democracia é essa? Está cedendo como cedeu a Venezuela, preparando para Satanás chegar, o anticristo dominar. Destruição daqueles conceitos, família, não ao aborto, homem é homem, mulher é mulher. Eles querem destruir isso, irmãos. A Rússia liderando, Coreia, China, todos esses países liderando para que seja atingido a igreja local, porque a igreja local é composta de famílias, pessoas salvas em Cristo Jesus, que vivem para a glória de Deus. Então, a ideologia de Marx, Lenin, Stalin, Mao Tse-tung e tantos outros sendo implementada. E o islamismo, que é contra o judaísmo e contra o cristianismo, faz parte desse pacote. Os globalistas, então, eles visam destruir a soberania do Brasil, de cada país, para que haja um domínio único, uma ordem ser dada e ela ser cumprida em tudo que é lugar do mundo, de acordo com o anticristo. Então é um preparo, irmãos. Isso, às vezes eu testemunho para as pessoas acham que é loucura. Não, começa a olhar o que está acontecendo. Olha o nosso país, mais uma vez, o que está acontecendo, o que aconteceu. A inversão, o senador, o deputado que é eleito para representar o povo, ele não faz mais nada. Deixou na mão do Supremo Tribunal Federal resolver as coisas. Banqueiros internacionais, fundações bilionárias, com aparente interesse social, as ONGs, eles querem tomar conta de tudo. Se o Brasil não cuidar, as ONGs tomam conta da Amazônia. Eles não querem que derrube uma árvore na Amazônia, mas se eles puderem, eles entram e tiram tudo de lá que tem de riqueza. Estão na mão de Satanás. São predatórios, irmãos. E eles vão predar o Evangelho. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra o Evangelho. É o que a palavra de Deus nos mostra. Mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos fazer a nossa parte de ir e pregar o Evangelho. Não estou fazendo política aqui no púlpito, mas estou alertando esses acontecimentos para que nós possamos pensar nisso, irmãos. E sair da nossa zona de conforto. Está falando aqui para um futuro que pessoas vão querer ouvir o Evangelho, mas vão ser perseguidas. Elas precisam ouvir enquanto tem liberdade nos dias de hoje. Então eu desafio ao meu coração, ao teu coração, de ir, de ser um pescador de homens aonde Deus te coloca. Apocalipse 7, 9 a 14, relata de uma multidão sendo salva e serviu de testemunho aos governantes. Muitos vão perder a vida. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que o mar deu os mortos e também aqueles que foram martirizados lá na eternidade vão ressuscitar, vão receber um corpo glorificado, porque foram mortos pelo Evangelho, mas foram salvos, vão estar na eternidade com o Senhor. Melhor perder a vida, talvez 5, 10, 15 anos nesse mundo, do que a eternidade longe de Deus, porque rejeitou Jesus Cristo como Salvador. Mas nós é que temos esse entendimento, nós é que temos esse conhecimento e precisamos levar as pessoas para que elas possam ser livres desse momento terrível. Aquele que perseverar, versículos 22 e 23, até o fim será salvo. Ou seja, prega o Evangelho, cumpra a missão que eu te dei. Ide por todo mundo. Prega, seja um pescador de homens. Então, na época dos apóstolos, as pessoas não tinham oportunidade de aprender. O Espírito Santo é quem enchia a boca deles. Hoje nós temos a possibilidade. Aprenda a palavra de Deus, irmãos. Aprenda a palavra de Deus, se dedique, leia. Busque informações com alguém que tenha conhecimento para que tu possa entender sobre o que está falando isso aqui. Qual é o período que fala isso aqui? É para mim? É para o futuro? É do passado? Do passado tem aplicação para a minha vida. Ele vai revelar aquilo que nós devemos falar, versículos 19 e 20, quando chegar o tempo da perseguição. Mas precisa aprender.
precisa ser um testemunho. Então, pescadores de homens, a mensagem no passado proclamada pelos apóstolos, no futuro, a mensagem que será proclamada pelas testemunhas no período da grande tribulação. Os judeus são responsáveis por isso. E por fim, em relação a nós, irmãos, no presente, versículos 24 a 42, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu, o pai de família, quanto mais os seus domésticos? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar, e nem oculto que não haja de se saber. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, o que escutais ao ouvido, pregais sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, recebe a quem me recebe, quem me enviou. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Então refere-se ao nosso tempo, ao presente tempo, irmãos. É um trecho que foi dito há muitos anos atrás. Está na Bíblia, mas é para o nosso tempo. É de grande importância. Nós precisamos entender o que o Senhor está nos dizendo. Ele quer que nós manifestemos o amor de Cristo às pessoas. Mais uma vez, versículos 26, 28 e 31. Não temais, não tenha medo. Intrepidez, ousadia, pronto para falar do Evangelho. Os opositores existirão, mas nós, como diz Paulo lá em Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. E ele fala em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então temos todo o equipamento necessário, irmãos, para propagar o Evangelho. Então não tema aquele que pode te tirar a vida, porque a tua alma vai estar com o Senhor. É o que diz a palavra do Senhor. Confesse Jesus Cristo como Salvador, versículos 32 e 33, aonde Deus te dá a possibilidade de confessar. Não negligencie. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Atos 5,41. Os apóstolos se acharam dignos quando deram testemunho de sofrer pelo Evangelho. Deve ser o nosso desejo, irmãos. Não que nós vamos procurar a perseguição, não. Mas nós não podemos temer as pessoas. Precisamos proclamar, sermos dignos de reconhecer na minha vida Jesus Cristo, porque eu sou um pequeno Cristo, eu sou um cristão. Eu vivo não para mim, mas para aquele que me salvou. É o que Paulo fala em Gálatas 2,20. A vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas aquele que me salvou vive em mim. Ou seja, através da minha vida eu manifesto Jesus Cristo como Salvador. Negar ao Pai, ele fala 33, mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Imagina a vergonha que nós vamos ter, irmãos, diante de Deus Todo-Poderoso, quando Cristo mostrar que nós negamos
de falar sobre o evangelho a uma pessoa, ele vai mostrar isso diante de Deus. Não vamos perder a salvação, mas vamos ser envergonhados por negligenciar tamanha responsabilidade. Nós desejamos que o Senhor esteja diante do Pai à direita, conforme diz a palavra do Senhor, intercedendo pelas nossas necessidades. Mas aí eu penso assim, eu quero um carro, eu quero uma família, eu quero uma casa, eu quero que o Senhor interceda diante do Pai para que o Pai me dê isso. Mas eu não estou me preocupando com as almas perdidas. Eu estou negligenciando a responsabilidade de testemunhar o Evangelho. Mas eu cobro do Senhor aquilo que Ele disse que Ele ia fazer, que é estar à destra do Pai intercedendo por mim. Mas Ele vai cobrar de ti por tu não pregar o Evangelho, por não ser um pescador de homens, por negligenciar a palavra do Senhor. A mão é de duas vias, porque devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, quer bom ou quer mal. 2 Coríntios 5:10. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. 2 Timóteo 2:12. Então é bom nós lembrarmos disso, irmãos, na nossa vida diária, para que nós possamos ser crentes fiéis, não intimidados por perseguição, não intimidados pelo temor, mas para fazer a vontade de Deus. Ele fala em receber galardão pela perseguição. O crente vai receber, servo bom e fiel, um galardão por ter perseverado na perseguição e ter dado testemunho. Lembra lá de Jó, Jó, quando Satanás incitou Deus e acusou Jó de servir ao Senhor, porque Deus o cercava de todos os bens, que ele tinha uma família, que ele não tinha dificuldades, né? Deus permitiu que Satanás provasse a Jó. E ele foi um testemunho, irmãos, diante dessa prova. Ele não temeu, ele não reclamou, ele se manteve firme, mesmo que aqueles amigos vieram acusar que ele estava em pecado, ele jamais desfaleceu. Ele foi uma bênção. E é um desafio para nossas vidas, irmãos. Falarmos daquele Deus que me salvou, o que ele representa para mim, foi o que fez Jó. Esse Deus em quem eu confio, Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja Deus, engrandecido seja Deus. Não tema nada. Não tema afronta, não tema as dificuldades. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. É um desafio, então, irmãos. Não se preocupe com o que vai acontecer com a tua vida. Versículos 24 e 25. Jesus Cristo sofreu, foi acusado de ter demônios, mas ele se manteve firme. Vão debochar, vão zombar de nós, vão chamar nós de crentinhos, não importa. Sofra pelo Evangelho, não tema essas pessoas. Versículos 26 e 27 fala: Deus nos cuida a cada dia. Se Ele cuida os pássaros, se Ele alimenta as aves, Ele vai nos cuidar dia a dia. Mas temos que ser homens e mulheres de fé. Versículo 28. Tema somente a Deus, porque é Ele que tem poder para cobrar e para lançar no inferno. Ele é que tem poder e não nós. Então, ande, haja conforme um salvo em Cristo Jesus. Confie na soberania de Deus. Deus está sobre todas as coisas que possam vir sobre a minha vida. Ele sabe o dia de amanhã. Versículos 29 a 31. Nós somos de valor, então, para o Senhor, e o nosso testemunho, ele tem muito valor para o nosso Deus Todo-Poderoso. Versículos 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Vai receber honra, vai receber glória diante do Deus Todo-Poderoso. Seja obediente, seja irrepreensível, viva uma vida separada desse mundo, viva uma vida de santidade. Versículos 34 a 39 mostra que a vida cristã não é fácil. Nós não pregamos facilidade às pessoas, pregamos a presença do Espírito de Deus todos os dias. Mas vai ter conflito, vai ter dificuldade,
vai ter problemas físicos, espirituais, materiais, em todas as áreas. Mas a presença do Senhor, Ele vai nos guardar a nossa vida por amor a nós em Cristo Jesus. E nós precisamos demonstrar esse mesmo amor, irmãos, sendo um pescador de homens. Pregar o evangelho a toda criatura para que possa crer. A guerra, então, é espiritual, mas nós passamos por dificuldades em várias áreas da nossa vida. Fique firme, não temas, faça a vontade do Senhor. Não negue aquele que te salvou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Quer dizer, negue a ti mesmo, não negue o Salvador. Negue o teu eu. Negue os teus prazeres. Não tema, pregue o Evangelho. Versículos 40 a 42. Quando seguimos ao Senhor, sendo pescadores de homens, seremos abençoados, resgatando pessoas do inferno. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. É o desejo do Senhor nos usar dessa forma, então, irmãos. Cristo fala do galardão, versículos 41 e 42. Uma bênção que tu vai receber. Não sirva ao Senhor porque tu sabe que vai receber algo. Eu trabalho porque eu sei que no final do dia, da jornada do mês, eu vou receber um salário. Servindo a Deus, não pense assim. Não pense que tu vai ganhar alguma coisa. Mas saiba que Deus vai te recompensar. Porque o trabalho no Senhor não é vão. Digno é o obreiro do seu salário. Deus vai nos recompensar, se não nesse mundo, irmãos. Porque não pregamos o evangelho da prosperidade. Um dia, na glória eterna, Ele vai nos recompensar. Nós vamos ter o que apresentar aos pés do Senhor. Aquele galardão que Ele nos der, nós vamos depositar aos pés do nosso Salvador, para a honra e glória dEle. Aquilo que nós fizemos nesse mundo. É por isso que Deus nos mantém ainda nesse mundo. Para que nós possamos levar o evangelho, sermos pescadores de homens a toda a criatura. Então, pescadores de homens, conforme o contexto aqui de Mateus 10, versículos de 1 a 15, fala sobre os apóstolos, relação ao passado. Versículos 16 a 23, fala sobre o futuro, as pessoas no tempo da tribulação. E versículos 24 a 42 fala sobre o presente, sobre nós, sobre o fato de que nós, como salvos, devemos não temer, mas proclamar o evangelho, confiar no Senhor. Iremos sofrer como discípulos do Senhor, mas iremos seguir os passos de nosso Salvador, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Então o desafio para nós salvos, irmãos, é que nós participemos da obra local, aqui da igreja local. Há muitas atividades para serem feitas, não só por 3, 4, por todos nós. Te apresente para fazer a obra do Senhor, naquilo que é necessário. O que é necessário? Fala com o pastor, fala com o diácono, fala com o professor da escola dominical, fala com alguém o que tu pode ser útil. Só o irmão Paulo e o irmão Eduardo são porteiros, precisamos de porteiro, pode ser uma senhora, junto com um homem ali, não tem problema. Então há o que fazer na obra, mas te apresenta a fazer. É o desafio, para que quando as pessoas possam chegar aqui para assistir o culto, elas possam ser bem recebidas, possam ver pessoas verdadeiramente transformadas, que manifestam o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aquilo que é pregado no púlpito é visto desde a entrada ali. E na tua vida, no dia a dia também. Então participe das atividades de evangelismo com as crianças. Tem tantas e tantas responsabilidades que tu pode ser útil. Faça a tua parte. Remira o tempo, porque os dias são maus. Os profetas no Antigo Testamento foram fiéis. Eles tinham a palavra, como falamos, específica do Senhor para aquele momento. Seja para o povo de Israel antes da vinda de Cristo, ou no tempo de Cristo, os apóstolos, os discípulos, para aquele momento. Eles tinham, nós temos, irmãos. Nós temos a palavra completa, temos muito mais que eles tinham. Temos detalhes de como viver uma vida que agrada a Deus. Temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que eles não tinham naquela época, que permite nós vivermos de forma santa e irrepreensível, para que o nosso testemunho possa condizer com a nossa fala. Então, não negligencie. Pregue o evangelho, sustente missões, faça a obra do Senhor, ore
para a salvação de almas, ore para a salvação dos teus parentes, teus vizinhos, teus amigos, teus inimigos, pessoas que te odeiam. Ore por essas pessoas. Ore pelo nosso presidente, por esses ministros, por esses governadores, todos esses que estão no comando porque receberam do povo a responsabilidade de fazer o melhor para o povo e não têm feito. Orem por esses, para que Deus tenha misericórdia e use crentes como tu, eu, fiel aonde Deus nos coloca junto a essas pessoas que só se preocupam com as coisas materiais, para que elas possam conhecer Jesus Cristo através do nosso testemunho, da nossa vida. Seja um pescador de homens. E aquele que não tem a Cristo como Salvador, que talvez possa estar presente ou vai nos acompanhar pela rede social, nós pregamos a salvação em Cristo Jesus, como foi manifesto. Mas é o Espírito Santo de Deus que tem poder para transformar o teu coração, transformar aquilo que tu é numa nova criatura. A pessoa precisa crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. São verdades que pregamos, que os apóstolos pregaram, que os discípulos lá no início pregaram, que transformaram vidas e têm poder de transformar a tua vida nesse dia. Ser uma nova criatura. Não porque tu é bom, não porque tu faz boas obras, não, porque tu é um pecador, mas reconhece que precisa de Jesus Cristo para ter vida eterna. Que Deus amou a ti e enviou ele, Jesus Cristo, para morrer pelos teus pecados. Então Cristo é o Salvador completo, é o libertador espiritual da condenação do pecado. Crer nele é ter poder sobre a carne, sobre esse mundo, porque o Espírito é te dado para que tu possa viver de forma que agrade a Deus. Deus quer te salvar. A decisão é pessoal. Nós podemos te ajudar através da palavra de Deus te mostrando. Nos procure no final do culto, ou pessoalmente, ou pela internet, que nós podemos te mostrar como tu pode crer em Cristo como Salvador, seguir os passos do Senhor e, quem sabe, ser um pescador de homens também. Amém?